Podcast. Então, orgulhosamente, estou dando aula de história agora, puta, maravilhoso. Nossa, que coisa incrível. Vocês estão de parabéns. Você está de matemática, Vocês estão de parabéns. parabéns. Paixão e amor, né? Mas aí o que acontece? Professor. As duas crianças do colégio, dos oitavos, as duas, magnífico. O resto inverte, não tem, sabe, não tem predicado mais, não tem sujeito, não tem adjetivo. Eles jogam lá como se estivesse conversando. Aí eu falei, gente, como é que eu vou lidar com um negócio desse? Então, por quê? Se eles criarem esse hábito, que é o que eu estava falando ano passado, de dissertar, gente, é um ganho tão grande, tá? Não importa que venha itinerário, não importa, eu disserto, entendeu? É um ganho muito grande. E é um ato bem simples. Sim. Só mudar o jeitão. Ao longo do tempo na educação, foi perdendo, foi se cobrando do governo, da secretaria, que o aluno não precisaria estar dissertando, escrevendo. Tinha que escolher a opção, qual que era certa, qual que era errada. Porque esse era o modelo padrão que vinha sendo regido. Aceito no mundo e tal. Exatamente. O mundo roubou. O robô é boliano, sim, não. Qual verdadeiro? Do estudante, do aluno, a capacidade de criar, de argumentar, né? De argumentar, de escrever, colocar isso ali. botar no papel, por mais simples que seja a resposta, mas de ele responder. Eu costumo fazer isso com meus alunos, né? Eu dou pergunta dissertativa, justamente, e no começo eu falo assim, gente, se vocês entenderam o conteúdo, respondam com as palavras de vocês do jeito que vocês quiserem, desde que eu entenda. A gente vai conversar sobre isso, pra gente, né, ter um debate ali. Mas eu quero que vocês pensem e coloquem o que vocês realmente entenderam, a resposta. Então, pode ser certo. Pode ser com a palavra de vocês? Pode, do jeito que vocês... caminho certo, meu parceiro, vai lá, escreve aí. E às vezes que eu percebo, às vezes o aluno tem dificuldade, ele fala, professora, eu sei, mas não consigo colocar no papel. Aí eu falo, então responde para mim. E o aluno responde da forma dele, fala, para mim é isso, isso, isso. E agora? Eu falo, coloca isso que você falou para mim. Legal. Só escreve. O professor ajudou, aí eu né? falo, pode ser do jeito que você falou, mas coloca no papel. Acabou. Sabe? Não sabe pontuar. Coloca do jeito e tal. Depois você vai abrir, depois a gente vai chegar nisso, vai pontuação, mas primeiro, o que eu quero é justamente isso, que você pense, que você entenda, que você entenda e que você consiga colocar. Eu uso assim, ó, e aí depois, onde? entendeu? É isso, gente. Do que? Olha, onde, do que? Você tem que fazer ele pensar, colocar a crítica dele da forma que ele pensar. Depois aí ele vai aprender. Sim. Aonde? Entendeu? Você tá vendo? Porque eles têm muita dúvida disso, eles têm esse receio. Aconteceu aonde? Eles pensam, eles sabem, e eles têm medo de colocar. Eu falei, coloca isso que você me falou agora, desse jeito. Caça-palavra. Caça-palavra. É portanto, né, que é tão bom, e o em suma, sim. Eu adoro. É quase um latim. Supra-sumo, lembra? Então, o supra-sumo tinha até um remedinho disso aí. E a gente está perdendo muito isso. Isso foi diluído agora os saberes, as disciplinas em áreas do conhecimento, né? Jogaram lá um querosene em cima, diluiu a coisa. Então já não é mais filosofia, agora é jornalismo, já é qualquer coisa de notório saber. E aí a gente está perdendo a formação geral básica. Pontuar, conjunção, né? Aquelas coordenativas básicas, mas porém, contudo, sabe? Não tem. Consciência histórica, né? Exatamente. Sequência Tudo histórica. E vai se perdendo numa sopa ali, né? Sim, eles chamaram de itinerário. É aquele negócio. Dê a solução para com essas ideias. Desce. Vem conversar com a gente recebe. A gente não quer deixar de trabalhar. O professor trabalha pra caramba. A gente não quer o mal dos alunos. Negativo. A gente quer o bem dos alunos, mas assim, existe uma... Parece que assim, é como a Vespa, né? Não sei se vocês já viram a ideia da Vespa. Eu acho bem interessante que ela pega a presa dela, a barata, por exemplo, zumbi, e ela joga... O lixo do zumbi. Ela dopa ela com a dopamina, a barata fica loucona e ela joga dentro dela os ovinhos. Né? As larvas. E as larvinhas, e dentro da barata fica ali a larvinha. Então o governo tá jogando dentro da gente um monte de... É aquela questão do ninho também, né? Ninho. Os professores também têm que aprender a ser críticos, né? Sim, Sim, com certeza. E elogiar o outro. É. Eu vejo o seguinte,
parece que um professor tem dificuldade de elogiar o outro, cara. Nossa, que coisa absurda. Parece, sabe? E que acontece? Elogia, vou botar, olha, fulano, legal, olha. Sabe, tem que criar isso, nem que, sabe, vou falar uma loucura aqui, mas nem que por amor à verdade eu vou mentir, mas que... Porque levanta o ego, que o ego da gente é uma coisa que a gente constrói pra gente mesmo. Então, e todo mundo tem. E principalmente professor, que, pô, a gente, super-herói, vamos falar sério, a gente faz muita coisa que... E parece que não faz nada. Tem professor que adoece. Nada, né? As pessoas, vamos dizer assim, comuns, que nós não somos muito comuns, não. Elas acham que a gente não faz nada. Professor não faz nada. Professor, seu trabalho é de quê? Você só faz isso? Não, também vou na casa da sua mãe. Agora o Gramsci, né? Porque você trabalha bem essa questão do Gramsci. Essa questão, assim, vamos fazer a crítica a nós mesmos, né? Nós estamos muito separados, divididos, enquanto classe de professores. Cada um querendo ser melhor que o outro e a união, a unidade, a consciência está perdida. Tem uma pessoa que ela é espia. Ela entra no grupo do ex-presidente, ela entra no grupo do O, sabe? Ela entra no grupo e ela é espiã. Ela fala assim, olha aqui que o O tá falando. Aí sim. Olha como estamos divididos ali. Para dominar. Pô, não é tudo professor, caramba. Nós somos... Não. Eu vim aqui quando eu vim, né? Quando eu vim. Você veio aqui quando você Ele veio na febre do Gramsci. Bacana. Sobre a filosofia do Gramsci, né? E um dos pontos... Só uma pergunta, desculpa. O Gramsci ele tirou uma foto morto? Sério? Você viu? Morto? Que antigamente tinha um hábito. Não, então não foi ele que tirou. Não, tiraram dele. Opa! Tinha um selfie, né? Foi selfie, na época não tinha selfie. Não tinha, né? Então, não sei se você lembra. Na verdade era um retrato na época, né? Não nem foto era. Então, mas era um retrato, era um comecinho da máquina. Eu lembro de uma foto dele preso, né? Com aquela roupa. Então, mas tinha um morto. Eu acho que tiraram uma foto dele morto, que era comum, né? Comum, Só era curiosidade. comum. E o teu bigodinho, né? Sim, baixinho. Isso. Ele tinha uma cabecinha bem, tipo... Fala sobre... Então, Eu adoro o Gramsci. Nossa, eu adoro, eu sou fã do... Então, essa questão da separação de classe, dominação. Assim, exatamente. Primeiro ele fala da importância de nós, com pensamentos orgânicos, de nós nos investirmos em nós mesmos. Nós temos que nos preparar, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que Professor, eu sempre, quando eu leio um pouco de Gramsci, quando eu lembro de Gramsci, eu bato o peito a minha culpa que eu não estudo, não leio o quanto eu deveria ler. Eu também. Sabe? Eu não vou falar nós, eu vou falar eu. Uhum. E assim, Gramsci, ele fala, enquanto o pensador orgânico, nós tem que dar exemplo para as pessoas do se preparar intelectualmente para poder conversar com as pessoas, para lidar com as pessoas. Então, esse se preparar é estudar, é ler e tal. Depois, a gente, junto com o saber adquirido, a gente tem que saber trabalhar o conjunto. Por isso que Paulo Freire bebeu das fontes de Antônio Gramsci. Porque ele entendeu que se você não estudar, não absorver, não se apoderar do saber, saber sempre, e ter essa humildade de que precisa aprender sempre, né? Você não vai crescer, e nós não vamos fazer parte da transformação, nós não vamos contribuir para a transformação. E isso tem que ser um conjunto, não é eu. Então, aí, nesse caso, é o nós. Uhum. E nós, como professores orgânicos, não temos essa consciência do nós. Eu tenho que
ler, eu estudar, eu me preparar para o nosso. Dois momentos que você falando, eu me retomo aqui. Aquela dos africanos lá, Ubuntu, né? Você viu que barato? O antropólogo chega lá para estudar a civilização e dá uns exemplos. Ocidental, é lógico. Sim. E põe um saco de bala lá no pé da árvore. E põe as crianças assim e fala, ó, quem chegar primeiro leva as balas, doces, né? Eles dão a mão um pro outro e vai. Dá uma lição pro próprio cara ocidental. Sabe? Então, assim, aqui no Ocidente, a gente tem essa mania de não chegar junto, parece, pô. Parece que não quer chegar junto. De E mostrar essa que é divisão de melhor. classe? É, Ó, Nossa, F. isso é um Karl Marx Pra perfeito. dividir. Dividir Categoria O. S, né? S. S também é. S, N, V. NV. Gente, isso aí, Pulverizou. com certeza eu te dou. Esse cara leu Karl Marx. Valeu. Gramsci, né? Não, ele leu Karl Marx, de dividir pra E o... pra conquistar. Tipo, Esse daí eu... Não, dividir pra conquistar. O Maquiavel, não? Maquiavel. Maquiavel. Também. Marx não. No Marx Maquiavel, dá, é. no Maquiavel. manifesto, eles citam um sistema desse. Fala, ó, vamos... As categorias, né? Não, As- Marx, não, Marx os fala- livros- fala ele denuncia que isso, né? dividir, Fala. Ele denuncia. Ele denuncia isso aí, né? denuncia. É. Faz As a classes denúncia. trabalhadoras Ele faz a Isso, denúncia. desunidas, Ele né? faz a denúncia É, mas não da criou, ele desunião, denuncia. não ele promove Não, a desunião. ele denuncia, não cria. Isso. Ele já... Pelo menos os trabalhadores, né? Ele citou isso aí. Na A Secretaria ideia, Internacional lá. Ele cita né? Deu como comparativo. Ele deu essa ideia Como comparativo. fazendo crítica ao capitalismo. Sim, O Isso. capitalismo faz ao Exatamente. invés disso. Ele divide para conquistar. exatamente. É o que no nosso puro capitalismo. Aí aqui. entra na questão da meritocracia, Puro. que eles adoram falar isso agora. O empreendedor Meritocracia. precisa do mérito, e esse mérito é só dele. Ninguém mais, né, contribuiu para. Então eles Você está estão pensando que está na China, né? incentivando o Também. super individualismo dos alunos. Compitam entre vocês, o melhor, o professor melhor vai vencer, o aluno melhor vai vencer, o projeto melhor vence. E aí entra de novo nessa questão da meritocracia, né? E a gente, muitos professores estão engolindo isso aí, estão comprando esse peixe tranquilo. O professor que entrar nessa coisa da meritocracia vai entrar para competir. É. E aí nós trabalhadores Como competindo. eu não passei no concurso, eu criei um lema. Eu falei assim, pô, tem gente que nasce para passar no concurso, tem gente que nasce para dar aula. É apelando, lógico. Eu não passei. E aí a meritocracia é essa coisa do neoliberalismo, né? Você está sozinho no mundo e precisa do seu próprio esforço para crescer na vida, né? Como se não existisse as pessoas para te ajudar, não tem o professor, não tem a sua mãe, não tem a sociedade, não tem nada, você está sozinho no mundo. E como se todos partissem do mesmo ponto. Inclusive, né? tem Todos aluno, partem do mesmo ponto. inclusive tem aluno que ajuda que você. não é, né? Tem aluno que ajuda E você você, fala- Porque não tem, né? né? E Tem você amigo que te tá ajuda. lá, tem aluno que você ajuda ele fala assim, não, foi eu que fiz. Ó, Olha lá. tem aluno que é assim, isso. Tem coisa que vai... Já vê o ser humaninho que vai ser. Tem coisa que é assim, o diretor ou diretora, o projeto da minha escola, Isso, É. Eu vou falar muito se isso. referindo ao seu supervisor de ensino, o Não, projeto da minha escola, eu já vi Não, o olha só. coordenador falando aos meus professores. meus professores, Meus meus um professores. caralho, desculpa, mas, porra, que meu, cara. Então, Nem meu olha aqui. só. Ajuda eu. Eu estou pô. na segunda escola PEI. Que diferença de uma escola para outra? Muito. Uma tem um investimento monstro, até porque a diretora Mas era... faz tempo que ela existe já, não? Escuta, não, ano passado, ano retrasado, no Mesma EPIO. escola. Sim, quantos anos ele já tinha de IPI? Não, O próprio segundo EPIO. ano. Segundo ano? E essa Segundo outra? ano. Essa é o segundo, o segundo ano agora. O EPIO foi para o Vai terceiro, pro terceiro ano, ano e essa é o escola é o segundo ano. segundo ano. Olha, então não é pelo tempo, viu? Eu estive pensando assim, pelo tempo, Então, né? você vê, por exemplo, o ECHO, né, a diretora estava assim com o Rocieli e com muitos outros candidatos, inclusive ela era a cabo eleitoral do Rocieli, e ela conseguiu mundos e fundos e ela se gabava, a minha escola é de excelência. A minha escola é isso, a minha escola, os meus professores
são de excelência. Nido do parasitismo. É, Não é seu, cara. exatamente. Agora, eu estou numa outra escola que, Público. que é pública também, com uma estrutura muito simples, sem espaço, não tem. Você vê tudo muito simples, não tem, por exemplo, lá é não é que uma televisão e então, para cada sala, né, muito bem arrumadinha, tal, com ventiladores novos. Lá, nós trabalhamos junto, tem sala que não tem ventilador, é um alçapão fechadinho, Nossa. assim, abafado, sem ventilação. Entendeu? Se você quiser usar a televisão, você tem que ter uma televisão para você levar lá para a sala de aula, depois tem que envolver porque Nossa, lá Carrinho, ó. Porra, Então, complicado isso. uma escola de Cadê a verba? excelência, a outra escola não tem verba para nada, você quer propor. Lá no ECHO, não era para tudo que tinha verba, mas para determinadas coisas tinha verba. Entendeu? Era seletiva a verba. Não, era seletivo para dadas coisas. Por exemplo, você queria comprar material, dependendo do material, tinha verba para aquele material. Uhum. Né? Agora, nessa outra escola, não tem para nada. Como é que pode, né, cara? E a prestação de contas pública? Porque todos nós somos funcionários públicos, temos que servir, inclusive, Não, quem nos dirige. Assim, Eles precisam prestar contas da verba ou essa não? diretora, ela fazia questão de dizer que tudo vai ser vestido e tal, e ela queria nota por nota para mostrar nota por nota. Isso é interessante, transparente. A diferença era o investimento de uma com o investimento na outra. No Francisco Pereira, o investimento ali da escola na educação é pífia. Entendeu? Se você. Nós estamos discutindo sobre ter uma sala para uma sala ambiente, né? Eu sou quase o mesmo caso, só que a única diferença é que a minha escola é no mesmo bairro dessa outra escola. A escola que eu estou é a mesma do Eli, tá? Tá. Então os recursos são ínfimos. E a outra escola tinha a mesma coisa que ele tinha lá no ECA. Né? Só que é no mesmo bairro. A sua era outro bairro, a minha é no meu bairro. No mesmo bairro, No meu bairro, só atravessa a linha pro lado de lá. Mas se você ver, acho que até o mesmo sentido das duas é o mesmo. Aonde? Qual escola? Do outro lado do Romano, tá? Ah, tá. Tá. E é a mesma coisa. Um investimento muito maior com tudo. Inclusive, eu fiz um curso agora que nós fizemos, né? De impressora 3D e tal, que lá eu fiz o ano passado, no começo do ano. Então, você vê como, né? Você vê. E é o mesmo bairro. Igual tem na. É o mesmo bairro. Eu Arquitetura- não saí do bairro, continuei na Arquitetura, relação arquitetura urbana, né? A filosofia de arquitetura urbana. A gente percebe a diferença. Pensam eles. Quando é construído por um Deus só, fica melhor. Dizem eles. Isso aí é para tirar o paganismo, né? Tô falando isso porque são os mesmos deuses, mas Mas Com discrepâncias seria bom se arquiteturais. fosse um Deus só, então, né? Quem falava isso é o Descartes, né? Melhor que eu construa uma casa sozinho, um construto científico sozinho, do que muita gente pôr na mão. Mesmo quando esse muita gente. E pior ainda quando esse muita gente que põe a mão não sabe no que está fazendo. Exatamente. Isso. Os imprudentes. Né? Então, a gente está falando de imprudência, então seria legal se fosse um só, né? Um pensamento só, Olha um só. esquema só. Olha a gente cai, hein? Porque você já notou, nos bairros mesmo, tem posto de gasolina, coisa não. Né? Parece que é um construtor só. E isso tem algum propósito. Não é possível. Tá? Então, agora, no caso lá, eu acho que há a possibilidade, a flexibilidade dos administradores fazer alguma coisa. Porque você pode ver que tem alguma coisa, a outra não tem, as verbas são a mesma. É administração. Sim. É administração. Esse é um dos Uma problemas coisa estranha. centrais. Sabe por que eu falo? Porque eu estava numa escola regular há 2 anos atrás, estava até com o Rogério aqui. Né? E essa escola regular, ela já tinha tudo há 2 anos atrás, antes dessas escolas que eu fui o ano passado, que eu estou esse ano no Mirapei.
Esses recursos ela já tinha. Uhum. Ela já tinha sala com televisão, tal, eu pegava um notebook, usava, você lembra, né? Lembro. Isso há 2 anos atrás, numa escola regular, que ela já tinha isso. Qual que é a escola? Tem escola regular que. Qual que é a Já escola? tinha. Aqui próximo, Xinguiz. Já tinha. Qual o nome da escola? O Xinguiz. Xinguixe. Então, Tem escola que ele já tem tinha, estrutura. e ele continua regular. Antes de PEI, não é PEI, Ele nada. não é já PEI. tem. Já Você tem entendeu? estrutura. Tem uma certa Então, estrutura boa. Certo? É complicado, é aquilo que você está falando do Deus, né? Mas- É um só. O Deus de Vamos um só. é o Deus do outro. Vamos pensar na Tem real? que ser, né? Não sei, real não, né? Vamos pensar assim. Escolas PEI, uma estrutura dos céus seria viável? Ó, aquilo que eu falei. Talvez você esteja em busca de solução. Pra mim, esse cara é exemplo, ó. Um Senaizão. Pra mim, ó, vamos fazer um convênio com o Senai, gente. Beleza. É outro O cara papo. sai trabalhando, feliz. É outro papo. Eu Um fiz dois jovem Senai. com profissão. Porque o Senai tem uma estrutura para Tem criança profissionalização. lá. Eu posso falar que eu fiz 2 Senai e fiz meu Eu ensino já fundamental 2 no Senai. passei por Entendeu? dentro dos Senais, aí eu vi como é. Meu irmão fez Senai com 13 anos, moderador de fundição. Pô, com 15 anos ele já trabalhava e já fala. Aí Entendeu? você tá falando um negócio eu sério, de acho que Com verdade. 14 anos eu me formei em De verdade. edificações. Então, é na época sua. Parceria com o Senai. Por que que não faz? Eu não entendo isso aí. Será que eu sou burro? Não é possível, cara. Tá aí, ó. Eu tenho 50 anos. Pronto, não tem que ficar criando, né? Não precisa. Ó, não crie ideias. Dê soluções. Mudança Senai. mudança de escola. Fala pra mim, o que aconteceu na sua vida formando no Senai? O seu diferencial para as pessoas da sua gráfico. idade, naquela época. Gráfico foi o meu segundo Senai. O gráfico foi o segundo Senai. É. Porque no Fundamental 1 eu saí da escola pública no Fundamental 1, o Fundamental 2 eu fui pro Senai. E aí eu fiz o Fundamental 2 no Senai, já profissionalizante. Pronto. Quando eu tinha 15 anos eu já era formado técnico de edificações. Nunca pode trabalhar. Ó, Nunca parei de trabalhar, né? qual o diferencial? Entendeu? E agora, nessa altura da carreira dele, ele com o que ele tem, ele já é professor. Ele conseguiu uma nova carreira Conseguiu. e já tá dando aula em escola. Entendeu? É um puta de um Olha exemplo, só. que uma herança Ô, Juliano, boa, ele tem- saudável. Ele tem na informação minha geral infância, básica. lá em São Carlos, na minha época lá, eu estava no colégio interno, e não era só eu no colégio interno que tinha essa preocupação, eu e meus colegas, né, do colégio Uhum. interno. É. Que a gente sabia que a gente saísse do colégio interno, não tivesse desempregado, não tivesse alguma coisa na mão, a gente estava... É, como aquela história que você contou pra nós. Uhum. Então, qual que era o nosso sonho de moleque lá, 12, 13 anos, era conseguir entrar no Senai. Porque nós sabíamos que sair do Senai, saía com uma profissão e saía empregado, e bem empregado. Entendeu? Então, era um sonho. Eu passei é uma prova dificílima da época para nós, Era difícil. Era muito difícil. no vestibular, Eu né, consegui- praticamente. Era difícil, eu lembro. Eu consegui passar na prova do Senai para entrar. Não era nem eu consegui passar assim. Não foi nem uma coisa que eu queria fazer, mas qualquer coisa que eu conquistasse dentro do Senai já era um ganho, um feito imenso. Só que estavam com acessos de alunos, né, lá. Aí eles resolveram ir por eliminação, fizemos exame de saúde e tudo, né? Um check-up e tudo e tal. Aí, não sei se foi inventado ou criaram um problema de mim na época lá, e por conta desse problema de saúde, eu fui descartado. Criaram um pré-requisito, né? Exatamente, porque eles tinham Ideal para eles. eles tinham que. Eles tiveram um excesso de gente. Então, por exemplo, o que aconteceu? Um monte de alunos tiveram a mesma pontuação, e aí, para conquistar poucas vagas. O meu aconteceu isso também. O meu foi em Eu passei na prova, instrumentista. eu passei na prova, E estudar em Santos. porém,
com a pontuação igual a tantos outros colegas meus. Quem derrubou mais aquele, um pouco mais daquele, que eu era inteligente, porém tinha moleques muito mais inteligentes que eu. Eu lembro que tinha um colega meu de infância lá, que era inteligentíssimo. Entendeu? Ele entrou pra mecânica elétrica, né? Essas coisas assim, exigiam um pouco mais. O meu foi o suficiente para passar, mas não para aquilo que eu queria. Porém, eu podia, depois, com o tempo, migrar. Né? Lá, então, eu quero passar. Eu estudei, li, sabe, e passei. Porém, aí tinha uma questão de eliminação por excesso de aluno, me pegaram para a questão de saúde. Inventaram uma tal de hérnia, disso, daquilo, tal, que... Para peneirar mesmo. Para peneirar mesmo. Eu e outros colegas meus caímos e nos tiraram pela questão da saúde. Na verdade, hoje eu entendo que não, eles tinham que peneirar entendeu? Mas eu fiquei muito pé da vida na época e tal, entendeu? E aí fazer o quê, né? Aí eu tive que ir por outros caminhos, mas eu tinha como consciência ter que estudar para poder ter um futuro. Sim. Era pela viés do estudo que eu ia conseguir eu não ia cair na indigência, na marginalidade, na exclusão total da sociedade. Porque a gente via isso. Não tinha consciência disso, mas enxergávamos isso. Ali, né? Posso fazer uma pergunta leviana para os três? Pergunta leviana. De 0 a 100, uma proporção, vocês acham que mundo do trabalho para o ensino médio, de 0 a 100%, que proporção ideal vocês colocariam? Eu acho que está super estimada, né? Muito mundo do trabalho agora, poucas formações. Eu diria. Será que dá para a gente proporcionar isso? Não sei. Porque ensino médio eles estão direcionando muito para o mundo do trabalho, né? Inadequadamente, porque seria o que eu falei, o Senai tá inchado, a vida da pessoa. Não seria, ensino médio é só para o mundo do trabalho? Não seria uma formação de mão de obra? Eles estão Porém, pensando em formação de mão de obra? É o mundo do trabalho sem capacitação para esse mundo do trabalho. Assim, eu daria qual o futuro do trabalho, 30%. Né? Aí, também, moderadamente, 20% do ensino médio. O mundo do trabalho vai ser qual? Esse é o problema, a gente está preparando o futuro. E aí, qual que vai ser o mundo do trabalho, né? Eu entendo isso. Só que veja bem, novamente, a criança, eu estou vendo aí o exemplo do menino, né? Que certo. Esse menino tá tão feliz que ele não está tendo nem sono. Ele trabalha, ele levanta às 5, chega às 11. Não está tendo nem sono, está feliz. Ele falou assim, eu vou ter um emprego. Ele tá vendo um futuro, né? Entendeu? Então, assim, independente da porcentagem, você tem aquela mente pensante ali, talvez ego, sei lá, mas que também, devido à vida real, ele vai ser um dos primeiros que vai ter emprego igual ele, 15 anos, meu irmão. Entendeu? Para nós, Essa é a professores, questão, pô. Essa é a questão, pô. Entendeu? A satisfação dele, e tem que ter empatia com esses alunos, por mais que seja isso daí, a gente não tem resposta, porque o que eu falei, e o futuro? Qual é o futuro do trabalho? Que trabalho vai ter no futuro? Que mundo do trabalho é esse? Antes de mais nada, eu concordo em isso. Veja bem que eu dei a porcentagem, assim, eu fiz uma equação, né? Bom para mim e para você ao mesmo tempo. Entendi. Veja bem, isso é a ética, né? Meu melhor modo de resumir a ética foi isso. Nossa, achei maravilhoso. Bom para mim e para vocês ao mesmo tempo. No caso aí, eu teria que fazer o seguinte, nenhum nem outro, né? Eu pegava que tipo de trabalho vai ter para o país que o país precisa, mesmo que seja do jeito que você falou. Aí sim. Gente, vou preparar vocês porque a gente vai precisar disso. Vou precisar de engenheiro, vou precisar de advogado. Isso é porque... Agora, sem direcionamento, fica sem foco, fica né? assim meio jogado. Porque Senai da década de 90, 80 era uma coisa. Instrumentista, como é que chama? Turno, isso acabou, mano. Isso acabou. Eu acho. Não, mas tem um... Não, mas tem Agora, você o tá fazendo. Isso, tem Tem nova artista mecânico, entendi. hoje tem... O mundo do trabalho se reformulou, certo? Tudo tem que ter. Ele se reformulou. É uma outra... Esses profissionais são diferenciados. E aí, Característica. já ainda no ativo, são diferenciados. Certo. Né? Um torneiro mecânico, você faz EAD, R$ 1.500.
1.500 horas. Agora é um CNC laser lá. Isso. E é EAD ainda, tá? 1.500 horas, né? Então, você aprende bastante coisa, lógico. Mas aí você pode aplicar em vários etapas. Olha, lá em Taubaté tem um cara que é torneiro antigão, que faz aqueles rebite manual. Vai lá, ele é torneiro. Quanto você faz por dia? 70, né? Uma lojinha, uma fabriquinha de garagem. De garagem. Entendeu? Ele aposentou e... É o das Então, antigas. assim, tudo é possível, principalmente para os jovens. Então, por isso que eu falo, teria que peneirar, seria o correto. Por exemplo, quem se compara aqui no Senai, se compara com as escolas alemãs, é só o Senai. Então, lá na Alemanha, esses cursos é uma semana na sala de aula, o resto, oficina. Volkswagen, Mercedes, vai para oficina. Então os empresários teriam que estar dando sinal verde. Eles dão, né? Eles investem nesse tipo de... E aqui, técnico. na cidade de São Paulo, que é Ó, mais serviços, a O que o indústria... menininho falou para mim? Uhum. Ele falou assim, professor, estou tão feliz, se eu for um dos primeiros a me formar, assim, com as notas melhores, vou participar de um campeonato lá na França, Então o Senai um diferenciado, ainda né? é o Senai, então, independente, então, tá tendo um negócio Uhum. legal aí. Eu já vi cara que estava desempregado, que era funcionário da Casa Bahia, fez um curso lá de computação, foi muito bem, começou a ensinar lá dentro, contrataram ele, Uhum. tá? Independente de ter formação assim ou lá, sabe, tá? Então, assim, o Senai parece que ainda é uma grande via. força de ajudar essas crianças e ajudar a gente, eu acho. Fazer bom. esse link. Vamos pro Senai. Eu creio Entendi. que é de se pensar, porque além do Senai, outros mecanismos, né? Sim, mas eu tô falando, É um dos exemplos eu tô te dando práticos. exemplo de 50 anos e de hoje, né? Ó, pra você ver, né? É um dos 50 anos exemplos, atrás, é um sei lá, dos exemplos 20 práticos, atrás. né? De não só da ideia, mas de prática. Mas seria ideal, não é o ideal ainda. Eu ver o que o mundo precisa e fazer. Aí é o pé no chão, né? Finlândia, o que tem lá? E é só, mais ou menos, a Sim. maioria. Eu só Engenheiro seria, naval, Estão adaptados. eu só seria contra uma educação voltada para a ideia do empreendedorismo, pura e simplesmente. A menina que faz sobrancelha em casa acha que é a dona de si mesma, a empresária de si mesma. O moleque que vende sorvete. E agora tem a uberização, hein? Que é pior ainda, né? O moleque que compra a própria moto, né? Tá pagando a moto e coloca o negócio atrás, paga o aplicativo, Sim. sai por aí para entregar coisa, ele acha que é Empresário, empresário. pô, não se monta não. Para Bicicleta. colocar a vida dele em risco. Ele acha que é empresário. A gente não pode infundir isso na cabeça deles. E eles estão vendendo essa ideia, né? Estão vendendo Todo essa mundo ideia. vai ser empresário. Você é Todo- empresário. ou Você tem uma seja, bicicleta, você está vendendo coxinha como é que chama? Rap ou E aí, sei lá, o você iFood. vende uma ideia que o cara vai ser empresário, o cara vai trabalhar ali, mas não vai Isso ter é direito, mentira, gente. direito trabalhista nenhum, que é os Uber e tal, né? É engodo. Você vê, Engodo. engoda, você entendeu? O cabra lá vai vender água no farol lá, e é o empreendedorismo dele, né? Mas se for Nossa, velho. esse empresário aqui na hora, ele ia falar, pô, mas você tem que pensar, O liberal ia falar. né? Você tem que pensar que tem bolsa de valores, tudo para ele investir. Os caras falam isso, Eles cara. acham que nós somos... Não, é o mérito do menino ali que tá no sol ali. Não, se ele Como é que é trabalhar o cartão de crédito dos bastante. Estados Unidos? Fui na Como palestra é lá, que ele vai pagar INSS, pagar aposentadoria? 11 anos de idade eu te dou um cartão. Ó, filho, cartão pra você. Você vai gastando, quando chegar no 30, você tem tanto crédito que dá pra comprar uma casa. É um pensamento É assim. econômico, neoliberal. Vale, tá aí. Eu tenho até uma camisetinha que eu não vi hoje, que esqueci, estava escrito assim, faça dinheiro, não faça guerra, né? Mas tá da liberdade, assim. O meu sobrinho não quis. Aí eu falei assim, dá pra mim, pô. Vou, ligo não. É uma luta, né? Eu não São- tenho aquele também. Não, põe aqui. o Estado neoliberal Não, cada vez já mais se em isenta. casa para fazer Não, mas para sair Boa. com ela, não. saio, passa dinheiro. O bem-estar social Não, não existe mais, né? Não faz guerra, não. Faça guerra. Não faz guerra, não. Concordo, na não paz. precisa fazer guerra, mas não precisa- essa ideia de faça dinheiro é uma coisa muito... É o que tá falando do Uber e tudo aí. É. Né?
Eles estão plantando essa. Tem essa direito como a chama? trabalhar também. Nido, Por isso que eu falei a frase, eles estão. nido parasitismo aí. Porque pra mim é uma camisa, igual meu pai falava, tá traduzido, tá bom, filho. Porque quando surgiu essas camisas, meu pai era muito esperto. Ele falava assim, já tinha pegado, ele tinha perdido a visão já. Ele falava assim, Júlio, o que tá acontecendo? Não, pai, hoje em dia eles estão. Porque a camiseta era assim só, pô. Lisa. Lisa, não tinha. Aí começou a ter uns dizeres em inglês, não sei se você lembra, começou a ter. Lembro. O que tá escrito lá? Eu disse, pai, não sei, tá em inglês, né? Uhum. Mas aí tem dicionário e tal. Se tiver escrito assim, eu sou burro, eu sou idiota, as pessoas vão colocar assim mesmo? Eu falei assim, vão, pai, eles colocam que tá escrito em inglês. Ah, meu Eles Deus não do céu. sabem. É igual quando você faz uma camiseta em japonês, né? Aí é uma asshole. Asshole é, tá ligado? É burro. Não, Asshole. Or, Asshole é, né? or, Cu de burro. or. Não, é engraçado que não é de se espantar. Você vê essa nossa juventude, eles são copistas de ideias norte-americanas. Sim. Você vê, por exemplo, essa ideia da moda de deixar a cueca, a calça lá Presídio. na cueca. Presídio, né? É o rapper norte-americano. É no presídio, É o presídio. Ó, você compra o material dele, Sim. você não vai dar um tamanho pra cada um, lá o presídio é privado. Entendi. Né? Aí você joga lá, o cara tá lá com aquela calça, ele se vira. Tá maior, meu, se vira aí, cara. Não, ainda não. Presídios. Não é isso, não. Não é Sabe, isso não. É isso não. Não é isso não. É isso Lá não. Eu não sei, eu- nos Estados Unidos, nos presídios, é assim. Não para de vir, gente. Da hora. Tá bom. Mas tá O bom, né? Mas homossexual tá bom, né? não é aceito Isso. dentro da... A ideia é essa. Presídio nenhum, É acho isso que mesmo. parece que do mundo todo. Do mundo Parece todo, que né? a homofobia é... A história que eu usei é essa. Não, é isso aqui. não. É isso aqui. Essa Essa não tinha o essa- tamanho pra cada um. Não. Essa é a história Tô correta. aprendendo agora. Mentira, Essa é a história mentira correta. você, viu? Mentira. Fake news? Porque, é fake news. Porque a história é que os homossexuais lá dentro dos Estados Unidos, nas penitenciárias, tinham que andar mostrando a bunda de cueca, do resto de cueca estava ferrado. Mas já tem que andar desse jeito. E isso parece que foi mostrado num filme e alguém gostou da ideia de andar com a calça riada. e Foi virou solidário. moda. Virou moda. Foi solidário. Foi solidário, Virou moda né? entre a juventude. Então, eles usam sem saber. Agora, como todo mundo usa, Então, eu usei uma expliquei isso pro meu filho. No começo, ele Eu parou de usei uma usar. ideia eufemismo. Mas daí depois... Entendi. Eu Depois, com o Essa é tempo, mais agressiva. é, Essa é bem- Não, Não, mas mas essa é a real história. Essa é a É real. o Murilo. bad, breaking. Então, Essa é a Mas essa é a ideia meu dele. filho, Eu falei, deu e meu calhar filho, pra ser por um ofensivo, tempo, né? parou de usar desse jeito, né? Não mostrando a cueca, tanto de short como de calça, eles ficam mostrando a bunda, a cueca, né? Aí ele parou de usar. Só que, assim, o bombardeio dos colegas de usar e tal, o modismo, fez com que ele, O embalo. Entra pra ser aceito, né? exatamente para ser aceito, ele usa dessa forma. Não tem como, assim, Aham. ele Só sai... pode pôr uma plaquinha atrás, pode entrar, pô, sacanagem. Na cadeia era seria isso, né? Seria isso? Assim, na verdade, não, porque Pode eles entrar. aceitam. Você vai por exemplo, você vai... Você já entrou, não? Já trabalhou na FEBEM? Não, nunca trabalhei. Na FEBEM, eu dei aula na FEBEM 3 anos. E na FEBEM, eles não aceitam homossexual. Entendeu? Não aceitam de forma alguma. Entendeu? Então, eles têm uns códigos de ética, assim, fodidos. Então, o pedófilo, o Jack e o cagueta é morte. O gay é pau. Bater. Apanha. Pra, tipo, corrigir, né? Pau, Eles querem corrigir a pessoa. Corrigir. Ah, pau de não correção, aceitam. tá? Pau de correção. Que matou tem que comer, É. fodeu. Bem, ó, Entendeu? Então, Mas esse- as esse- cadeias são assim. na cadeia então. Mas É isso mesmo. você viu a entrevista com aquele cara. João Bala, Pedro Bala. E com o maníaco do parque. O Pedro Bala falou assim, ó. Hoje em dia, mudou tudo. Que houve um erro ali no julgamento, entre aspas, né? Na condenação. Por quê? No tempo de condenação.
No Brasil é 30 anos, né? O dele já tava 34, né? Tá Ele lá. Bala. Eu acho que é Pedro Bala, cara. E o que ele falou? Não é o Pedrinho, Mudou. não é o Pedrinho Matador? Tá falando? É o Pedro Bala. Deve ser o pagador, então. É o Pedro Bala. É. O que aconteceu? Ele falou, antigamente, esses caras, que ele citou os nomes aí, né? Que aparecia, no caso do Maníaco do Parque, estuprador, né? Eles estupravam e matavam. Não Aí ele dava falou, muito na cadeia, né? o repórter perguntando pra ele, Não falou assim, durava. olha, não mudou, pô. Aí esses caras iam ser mais, né? Ficar mais calmo um Hoje pouquinho. eles vão pro seguro e tal. Hoje, isolamento, Só se estoura na cadeia, né? é os direitos humanos, tal, tudo bem, mas ele falou, ó, mudou muito o processo. Por causa disso aí. Agora eu tenho como isolar o cara. Antes não. Entrou, Acabou. Já não ficava na cadeia. já nem Então, olha só. É engraçado que o moleque ali da FEBEM, ele tem uma lábia, uma forma técnica de descobrir por qual crime o BO ele entrou lá. caramba. Ele mesmo? Os moleques. Cada um ali, o cara porque pode admitir de início, ele né? Evidentemente, chega uma hora que Eles vão a meter no- pressão é É, tamanha. Porque eu lembro, né, quando chegou um moleque lá, novo lá, com uma semana lá, ô Zica, assim, sabe? O Jesus. Dando, sabe, levantando Levantando a moral do moleque, e tal. É. Nossa, cara, por que você fez que você pegou 3 anos de cadeia? É. Né? Aí, porque quando chega o moleque lá, ele parece que já tem informação de quantos anos o moleque Tem uma rede de informações. tem umas informações. Não sei se alguém lá dentro, lá dos funcionários que entrega a ficha, a fita, entendeu? Com certeza. Aí, então, eu peguei 3 anos porque eu assaltei, matei. Nossa, Zica, você é foda, hein? Não, Zica daqui, aí, cara? vai me fala como é que você matou. Eles vão, assim, pegando os mil Vai, detalhes. Aí vai somando. Aí tem uma hora que o moleque tá naquela pressão, ele quer desabafar com alguém ali. É a hora que ele comete o erro. Aí que ele vai. Ele vê no filme, né? O cara entra na cadeia, o cara fala, o que você fez? Eu sou inocente. Todo mundo fala isso, meu. Inocente. E aí eu. A própria lei, né? Tá Até pelo contrário. no dia anterior, o moleque tava lá, o Zica daqui, o Zica dali. Zica é o cara da hora, né? É o Zica é o cara da hora. Aqui fora, o Zica é aquele xarope. Tiozão, que- xarope. Pô, esse Zica, esse é a predador da Zica. O Zica lá dentro é o cara da hora. Aí, um dia o Zica daqui, o Zica dali. No outro dia, o moleque tá lá, Já tá indo pro seguro. não, tava lá isolado. Eu gostava de chegar e cumprimentar todos os moleques. Os funcionários não queriam que a gente fizesse isso. Mas eu tava. A sala de aula é minha, ali são alunos, não são detentos, então eu ia lá e cumprimentava cada moleque. Só que, como eles me conheciam, sabiam como é que eu era, já tinha um moleque na porta me esperando para dizer, olha, não cumprimenta aquilo. Nem troca ideia. Nem troca ideia? Nem troca ideia. Aí eu falei, não, fechou, beleza. Fechou, aí já era. era. Cumprimentei todo mundo e olhei pro moleque, porque alguma coisa. Tem um E aí você não pode Alguma quebrar essa coisa regra, tava né? certa. Imagina, eles têm um respeito sagrado pelo professor. É uma ordem que vem de cima, do PCC. Entendeu? Então, o professor, se eles puderem fazer o professor levar droga para eles, levar coisas ilícitas para eles, vão fazer. Tá. Mas tem que respeitar o professor. Entendeu? E aí, então tá. Eu dei minha aula, tal, expliquei o conteúdo e tal, tudo mais, tal, botei uma atividade na lousa para eles fazerem, tal. E aquele silêncio, assim, temeroso, mano. Ixi, hoje o bicho vai pegar, pensei comigo, hoje a coisa vai ferver. Aí você viu o silêncio também das outras salas. Aí quando deu hora do intervalo, na 9h30, que a gente saía para ir tomar café, tomar água e tal, enquanto a gente já estava lá dentro, nada acontece. Não pode acontecer nada. Tem que preservar o professor. Nós fechamos, nós viramos as costas, o bicho pegou. 3 funcionários se machucaram para não deixar de matar o moleque. Ia matar? Porque todas as salas Ia foram para espancar. cima do moleque. Além daquela sala de Do 12, Zica?
Logo do Zico. É o Zico. O Zinho era o Zinho, eu tô Zicou pra ele. Aí depois Zicou pra ele. Depois, lógico, a gente vai saber. É, a gente vai saber o que aconteceu. Eles vieram contar pra gente, hoje a gente fica sabendo pros funcionários. Que eu tenho um funcionário que contou pra gente, depois, como eu tinha uma relação boa com os moleques, né? Ele veio contar. O Zica zicou. Chegou uma hora que a gente Zicou, Zica. foi pressionando, teve uma hora que ele não aguentou, ele soltou. Ele acabou soltando Que o Palmeiras. fui contar pra alguém lá que ele tinha, já estava 3 anos, porque ele tinha estuprado uma moleque de 4 anos. Puta, Aí perdeu o respeito. Aí zicou pro Zica. Aí zicou tudo. Aí zicou tudo, velho. Ele segurou todo, mas a pressão psicológica. Foi imenso. Aí eles Imensa. colocaram ele separado ou é o Zico continuou? Não, ele foi Não, seguro, né? Aí, Aí, seguro. botaram no seguro. É. Tinha muito moleque no seguro. Mandaram pra Monte Carlo. Fui encontrar ele no Você Costa chegou a Norte. encontrar ele na Costa Norte? Eu entro na Taíla. Ali é a escola, né? Perto da escola do Soldado Pro lado do Éder. Soldado Éder, né? Adoro o Soldado Éder. É que agora é PEI, né? PEI de 9 horas lá. É pegar um jogo. É, e o ensino PEI de médio 9 tá normal à noite. Mas é hoje à noite, não? É hoje à noite. Quer dizer, eu achei até o esquema bom. Virou PEI de 9 horas, mas à noite tem o ensino médio. Então o pessoal de lá que quer fazer o ensino médio Então, esse normal, menino faz os 2 cursos e tá no Éder, né? então eu Ah, achei por até isso. uma ideia bacana até. À noite. Então, mas zicou pro Zica. Zicou. Mas você vê. É interessante o jeito, né? Que eles têm todo, né? Nossa, São eles regras, né? Eu conheço um eficazes. cara, ele casou com a São regras, né? prima do que meu tem, pai. né? A família dele é do bairro do Alemão, mas ele mora aqui em Lorena. E depois um cara lá na FATEC, a gente chamava ele de Carioca. Ele falou assim, a gente conversando assim, né? Aí ele falou, pô, o crime organizado. Aí ele falou, não, crime organizado aqui, no Rio, Não, né? por isso que tem essas bagunças. No Rio É você que é aqui, poderoso né? aqui dentro da sua, no bar, Na no sua morro, favela, no no seu tal. morro. Saiu dali, meu, é Acabou um com ele. matando o outro. Por isso que Aí você, ó, São uma Paulo facção organizado. atira na outra. né? Entendi. São Paulo organizado. Ele falou, é O tudo- crime é bem localizado, só é tão organizado em São Paulo que o crime é bem pontualizado. Uhum. Você quer ir para o crime, você sabe onde você ir para o crime. As lojas, que antigamente a gente chamava de boqueira, né? Uhum. Hoje são lojas. Virou loja o nome, né? Virou loja, Não, né? já tem Biqueira, loja. 2, 3 anos já que chamam de loja. Antes do PCC era boca de fumo, aí era barbárie, né? Onde cada disputa de boca de fumo matava o outro. Exatamente. Havia uma disputa de Agora é a domínio da loja. área. A loja tem o gerente. Tem gerente e tem que se respeitar. Cada um tem que respeitar o espaço do outro. Não tá virando Aí a polícia vai lá, pega. aquela religião lá, né, que tem loja também, desculpa. Olha, Tá. não deixa a parte. Parece que a gente até. A gente até parece que enaltece o crime. A gente está analisando, né? Agora, veja bem, para nós, graças a Deus, melhorou e muito esse crime organizado aqui em São Paulo. Porque é proibido o Noia roubar na área. Sua na área, quebrada. tal, É morte. Gente, que situação, né? É morte. Onde a gente chegou? Aonde Chegou nós chegamos? uma Mercedes. Por isso que eu, A máfia, né? Eu não Antes de gosto falar do da mão pra Datena, Deus, não. da mão pro Mas diabo. o Datena, ele tem razão quando fala que ele tem razão quando ele fala que nós vivemos num país ou num estado onde existe um governo paralelo. Sim. O governo paralelo funciona. O Eu já não oficial não. Dizem que já está num nível, assim, gigante, já está fora do país, já está financiando muito. Virou banco já o negócio. Sim. E olha só, você vê, eu posso chegar a hora que eu quiser em Você casa, lavar. 1, 2, 3, 4. É lógico que acontece os assaltos ali, mas é o vagabundo que vem de outro bairro. Eu tenho um colega. Vem buscando de outro bairro. Eu tenho um colega que tava até falando com ele. A filha dele é carioca porque ele é do Rio, né? E ele tem a família no Rio, né? E aí, uns tempos atrás, ele tava com problema de pedra do rim e tal, né? E vamos lá comigo e tal. E aí a gente saiu tipo 4 horas para o hospital ali na Malha Franca. Cortei por dentro, nós falamos no hospital. Aí ele falou: você tá vendo, eu moro no Rio, mas no Rio eu não posso sair mais essa hora. Olha. Por isso não ele é assaltado. E aí
ele vai sempre ver a mãe dele, às vezes ele ia de ônibus, e aí sabe quando você vai de ônibus e a cidade que você vai é antes da rodoviária, aí você fala pro motorista, né? Ó, vou descer aqui, beleza. E ele não pode fazer mais isso no Rio. Ele fala, cara, eu tenho que ir até a rodoviária, e lá eu pego o circular para ir no lugar onde eu vou. Antes eu descia aqui, eu descia antes, era, eu acho, meia hora antes, né? De onde que ele vai entrar, e aí eu ia pra casa da minha mãe de boa. Ele não pode mais isso. Caramba. Ele fala, cara, eu tenho que ir até a rodoviária e pegar o circular. Então Sabe onde- você vê, o Rio vê- tá bagunçado. Você vê onde eu morava E ali, ele é de lá. antes de ir pro condomínio? Tá, Então, ali, que tinha uma ou duas lojas ali. tá, A venda de droga era bem no portão onde eu morava. tá. Eu entrava e saía ali, professor, boa noite, fosse a hora que fosse. Aí chegou um moleque novo da quebrada ali, veio, acho que ele veio, acho que porque ele pediu dinheiro. Ei, respeito ao professor. Ó, vai dar seus por outro lugar. Assim não, aqui não funciona assim, assim não. Sei o que queria fazer, que eu não sei o que queria fazer. Se ele, eu acredito que ele não ia me assaltar ali. Ia pedir, Ele ia me pedir. Cigarro, né? Não, e assim, vira e mexe, um outro pediu professor, dá 5 conto, 10 conto pra mim, me empresta aí. Emprestar, você sabe. Já era. Eu dava ali, de boa, tranquilo ali, 10, 2, 5, mais de 10 não dava não. Dependendo de quem ainda, e era só uma vez também. Uma segunda vez não tinha não. Ah não tem, eu tô duro, de boa. Eu já tinha dado 2, 3 dias antes pro cara, aí ele vinha de novo, não, hoje tô quebrado, hoje sem chance. É isso. Foi mal daí. Eu disse, não dando, mesmo não dando, eles tinham respeito grande por mim. E para as pessoas que moram ali. Não existe nenhum problema ali. Eu vi um neguinho ser assaltado ali, né? Na verdade, quem viu foi meu filho. Eu estava presente no momento, mas foi um pouco depois que eu passei. Meu filho viu o cara ser assaltado, pegaram o cara que assaltou ali. E ele era da quebrada ali. Foi ver Jesus. Vai ver Jesus. Já? É. Como é que eles costumam dizer? Mandar subir. Subiu, mandar subir. Ô, Rogério, eu vi que você trouxe umas anotações aí, Subiu o grau. o livro e tal. Você vai falar alguma tudo coisa? Figurante, tudo figurante. Não, eu vi as anotações e tal. Eu estou interessado. Não. Eu tô Ele aqui. veio. Você quer falar alguma coisa? Na real, acho que- Porque, na verdade, só eu de história aqui, eu tô com 3 filósofos aqui, né? Também Isso aqui eu trouxe em homenagem ao também Juliano, mas né? Você é filósofo como o Juliano. Sim. O Juliano falou, tem um livro muito legal, aí na época que ele fez a entrevista, Não, nós não, dois não, telepatiando, eu sei qual que é. E hoje você... Ele falou, cara, esse livro é legal, e aí a gente ficou naquele convite, na próxima a gente podia falar sobre... Ele mesmo falou, não, na próxima a gente podia falar sobre esse livro. que hoje a gente vê um assunto específico. Né? Eu só trouxe aqui pra indicar que A esse próxima aqui, pode ser. livro de cabeceira, Livro de cabeceira aí. foi pra, além do que as... Uso direto. Eu leio. Agora eu vou passar iluminismo no oitavo ano, né? Me diz uma coisa, vocês estavam há muito tempo com o ensino médio, e aí, como foi esse retorno para o O fundamental? baque é enorme. Conta um pouco O disso. baque é enorme. Putz, que Eu também fui diferença. fundamental. Então vocês três, eu continuo no ensino médio, então fala vocês três como que é isso. Mas vai. tem uma vou história falar mais coisa disso, não boa. tem? O governo não forçou a gente a pegar, porque falaram que se a gente não pegasse carga completa, não era isso? No gente caso já- seu, Assim, No meu caso, porque você tá na regular, na nós somos regular foi PEI. isso. Nós somos PEI. Quem não pegasse carga completa Isso. ia no ser seu caso, substituído sim. de repente por No seu alguém que caso, era sim. efetivo e tal. Aconteceu mesmo. No seu caso, Aconteceu, sim. foi Quem um não pegou escândalo. todas as aulas, o outro olha passou só, na frente. comigo Vai passando mais comigo pontos. Fizeram uma foi seleção. diferente. É que a O gente, cargo a horário. gente, Vocês não arrumaram isso aí? Agora eu não sei. Não sei. Comigo foi diferente. Fechou sala onde eu estava, no ECO. Tá? Fechou sala, eu tive que migrar, eu tinha que me fazer a opção por outra escola, por oportunidade. PEI também. E, obviamente, eu queria uma PEI, continuando no ensino médio, e de preferência, se pudesse, que fosse da tarde para a noite, que é o horário que eu gosto de trabalhar. Eu escolhi uma escola lá que não tinha aula, porém estava lá registrado que tinha
uma aula, Eu lembro, tinha lá você uma, até chegou uma a se vaga de encontrar. história. E na verdade não tinha. E aí, quando foi ver, eu estava sem aula, e aí, tipo assim, eu tinha ido para DE, atribuição, eu tinha N possibilidades, mas escolhi uma que não tinha. Na minha escola, na escola que eu estava, no ECO, a diretora estava cortando uma colega nossa, uma colega minha, a Érica, uma negrona linda, inteligente, de geografia, porque ela achou que ela não precisava fazer a inscrição na sede, só no, no banco de talento. E aí, mediante a isso, ela não tinha feito a inscrição para continuar. Só que ninguém deu essa orientação para ela. E a diretora usou ela como imagem o ano todo. Nossa. Quando veio essa situação, porque na verdade ela não gostava da Érica. Ela gostava de usar a imagem da Érica. E aí, ela simplesmente falou, você não fez a inscrição. Aí veio a eleição, acabou tudo. Veio final de ano. Olha, você não fez a inscrição, você está fora do ECO. Como assim? Não, porque você não fez a inscrição, você está fora na verdade, você vai ter que fazer, você vai ter que esperar abrir vaga emergencial para você poder pegar aula, porque nem consegui pegar. Mas peraí, então, aí não, você não fez a inscrição. Mas eu não soube que tinha que fazer a inscrição. Não, mas lá no grupo, lá no WhatsApp, está lá. Eu mandei. Mas eu não vejo o grupo do WhatsApp. Eu não gosto de ficar olhando para o grupo. E não tinha o caderno de registro. Até então, ela fez o que tinha qualquer um com consciência de fazer. Mínimo consciência. Recorrer pelos seus direitos. Nesse meio tempo que aconteceu isso comigo, de atribuírem uma aula, eu estava com um excedente. Exatamente. De atribuírem aula numa escola que eu não tinha aula, eu fiquei a ver navios. Aí eu ia para a DE para pegar aula, para pegar aula na DE. E aí a diretora me chamou para dar as aulas da Érica para mim. E aí para deixar ela mesmo de escanteio. Porém, no que ela recorreu, ela ganhou a causa porque não havia livro-ponto no ECO. O livro-ponto é para registrar, lei isso, para registrar o ocorrido, o que vai acontecer, o que eu... não tem um livro de registro lá. Registro. Tá. Com isso, exato. ela ganhou. Se tivesse livro de registro, daí ela não tivesse... Olha. Então, ela de fato estaria fora, não foi o caso. O meu amigo. Aí, quem sobrou para quem? Para mim. Aí eu passei dezembro inteiro, dezembro com aquela na computadora, eu acho que eu vou perder, hein? Não sei, porque como eu conhecia ela, a gente conversava, a gente era como bons colegas, eu falei, eu mesmo incentivei ela a recorrer, sabendo que ia me prejudicar. E ela recorreu e ganhou. Então, eu já comecei o ano preocupado, sabendo que eu ia estar sem aula. Mas assim, achando que eu puder, que assim, o ano passado, várias PEIs estavam com ausência de professores de todas as áreas. De humanas, exatas e de Esperasse ano já não. Então, eu estava assim, comigo, tranquilo, que ia ter vaga em alguma escola. E não foi essa realidade. Parece que sumiram todas as aulas de todas as áreas. Sumiram, simplesmente, tipo.
Aí, Virou itinerário. aí, por sorte, uma professora lá do Francisco Parente, que pegou aula numa escola técnica, que era mais vantagem para ela, e ficou vago essa aula. E é tipo assim, eles me prometeram que assim que surgisse uma aula de humanas, eles me chamariam e dariam essa aula para mim. Só que se eu não tivesse visto que estava sobrando e não corresse, eu ainda estaria agora, até hoje, vendo navios. Você entendeu? Então, sobre essa aula, eu, sem avisar, sem nada, eu corri para a DE de logo cedinho, chamei a supervisora Suzilei, que me tinha prometido, Suzilei, eu te liguei. Mas, porra, já na hora de atribuição, ela me falou que ia me ligar. Muito em cima, não? Não, ia ligar o Katsu que me ligar. Eu falei, olha, tem essa aula aí, vocês me devem isso. Eu quero essa aula de geografia. Aí tinha uma professora que já estava na fita, uma efetiva. Aí que ela fez, jogou para mim essas aulas, porque eu sou excedente de PEI, então eu tenho Tem direito. Pela eu ordem. tenho predileção pela ordem. É. E olha só que é geografia. Eu já trabalhei com geografia, eu trabalho bem com geografia. Eu Tô jogo até ralando pra futebol. caramba. Eu jogo até futebol. Jogo PT. O meu, E você, com o que aconteceu como é assim, me fundamental chamaram dois? lá e falaram, ó, tem uma vaga de manhã e é de história. Eu falei, quero. Daí. Que é a escola que você já estava. Pô, eu não vou me matar. Que é a escola que Eu você já falei assim, estava, né? Até falei, vocês estão fazendo um favor pra mim, mas se não for também, ó, vocês vão queimar. Mas você já no inferno. estava nessa escola. Aí eu, já, eu não vou ficar em confusão, né? Aí o que aconteceu? Horário, Desculpa, tal, isso foi quando? no final do ano. Bem no finalzinho? Ah, tá. Foi. Na hora que tava saindo o pessoal, aquela, né, atribuições e tal. Aí eu falei, não vou ter que atribuição, não vou ter que nada, vou ficar na mesma escola, já tô acostumado. E detalhe, de manhã, cara, aquelas crianças dão uma energia boa pra gente, cara. Sextaninho. Pô, cara, que gracinha, mano. O que é aquilo, mano? Eu adoro também. Anjo, cara, Começando. anjo. Sabe? Aí, é lógico, a gente recebe as informações. Eu não tô trabalhando nessa área, nesse grupo, né? Recebendo, ó, tem muitos problemas sociais, tem isso, tal. Eu falei, ok, é o mundo. Aí você chega lá, você dá de cara com autistas de nível, sabe? Tem uma menina lá que ela faz chargezinha. Tá assistindo aula, vai fazendo os desenhos do jeito dela, charges. Fez o trabalho do aula de tecnologia lá também. Aí eu passei sobre tecnologia na educação, aí veio um desenho lá de um cara primata, aí arte rupestre, eu vou explicando para eles. Aí vem os fenícios, vem os egípcios, né, o que eles inventaram e tal, o Gutenberg, a prensa, e vou mostrando para eles, falando, agora vocês vão pesquisar em casa. Ela trouxe bonitinho, alguém ajudou provavelmente, Sim. e você vê que tem muita carência, assim, de abraçar, mano. Efetiva, né? Isso é legal, né? Aí eu falei, pô, fundamental, né? se todos fossem iguais a você naquela música, se todos fossem iguais a né? vocês. Muito carinho, né? Caramba, aí logo, aí vai mudando pro 7 já um pouquinho, né? Aí o oitavo, tem o oitavo bom, o ruim, Nossa, mano. Tinha essa experiência. Fase da vida. mais ou menos. Sexto ano, que é a antiga quinta série. Carinho. Terríveis. Que tem. Já o sétimo ano, já menos ruim, e o oitavo menos ainda, né? Tá ao contrário. Tá. Eu peguei sextos anos e sétimos anos esse ano. Que gracinha. Geografia. Nossa, por enquanto, os sextos anos, uma maravilha, cara. Uns anjos mesmo. Anjinho, cara. Porra. Já no sétimo já tá complicado. Então, As escolas que a gente pegou, assim, já favorece. estão xaropinhos. Xaropinho. Aí os oitavos estão querendo história, bem, menos mal. Ah, professor, fala aí. Não, conta a história aí. Então, Eles vêm com a defasagem da pandemia, né? Dá pra perceber, não do dá? oitavo nem tanto. Do oitavo não, pô. Do oitavo ele tava no sétimo ano passado e de boa, né? De boa. Agora, Ele viu Grécia Antiga, Roma, Isso. viu. Tem um ministro que o professor lá deu, Rodrigo. Agora é engraçado, já os sextos anos do ano passado, que são os sétimos anos xaropinho esse ano, eram terríveis no ano passado. É da turma, eu acho, né? Acho que é da turma. É a configuração ali, turma. né?
Eu dei aula no Aurélio aqui perto, aqui, meu pai do céu, vocês estudando, cara. O que era aquilo, mano? Aí eu vou pegar as palavras de um colega nosso, lá do Alceu, lá, não sei se foi do Olívio ou do Alceu. Acho que do Olívio, né? Tem um colega nosso lá, eu não lembro o nome dele, falou pra mim, na época, pra quem tava junto. Se o diabo tem um filho, ele tá na quinta série. Ainda não é, eu estou chamado do sexto ano ainda. É o sexto ano. A gente chama de capirotinho. E você? Você que passou muitos anos dando filosofia e agora está no fundamental. Quantos anos você estava só no ensino médio? Praticamente uns 15 anos aí. Só no ensino médio. Você tá no oitavo? Só no ensino E médio. agora- Aí eu peguei, por e causa agora- dessa... atrelaram, né? Atribuição com quantidade de carga horária. Você tem que pegar a carga Quanto horária. mais carga 26 horária, agora, maior né? a sua chance de pegar aula. Aí, nessa loucura que fizeram aí, que foi o escândalo. Tá com oitavo ano, não? Aí eu peguei a sexta série. Você História. só? História, e aí? Só? Sexto B, História. Mas é PEI ou normal? Não, é regular, ele tá na regular. Quantas aulas? Você tem 2 aulas? 4 aulas por semana. Mas dois aulas, Tem 2 dois aulas? Não peguei nada, só a sexta série. 6, né? Tem que ser 36 agora, né? Então, eu 36 completei com agora? as minhas de filosofia. Então, como tá. eu peguei a carga completa, que é a jornada integral do ensino regular, e aí o diretor lá falou, camarada, você pegou tudo de filosofia, você vai ter que pegar itinerário, só que tem mais aula para te atribuir. Só que acabou filosofia e itinerário. Aí eu falei, puta, lascou. Falei, cara, eu vou ter que te colocar para tarde. Aí eu já gelei, falei, puta, eu não tenho perfil para tarde. Falei, olha, você escolhe, tem aí 7º ano, 8º, 6ª série. E você pode dar aula de história. Aí ele mesmo me indicou, cara, pega aí 5ª série, pega a 6ª série, qualquer coisa dá um grito aí. E eu acho que ele me indicou bem, porque o pessoalzinho lá, igual você falou, Puta, meu, cara, puta, demais. velho, já chega o professor, calma, galera. O ruim é que alguns me chamaram de ex-presidente lá, cara. Puta merda. Ô, Bolsonaro. Será que esse cabelinho pulado Pô, mano, eu vou aí, cortar o tá? cabelo, mano. Rapaz, esse cabelinho pulado. Primeiro, criança. Pega rapaz, né, meu Ah, filho? não, aí eu vou. Se alguém me chamar, ó. Aí Quem eu- me chamar, não. eu vou tirar ponto e vou chamar. Foi piorando. Porque no outro assado me chamaram de Datena. Eu falei, pô, eu tô parecendo um porcão. Me ajuda aí, meu. Ajuda aí. cara. Não, aí eu falei pra ele, ó. Ele foi educado. Posso chamar o senhor? Não, deixa o senhor chamar o senhor de Datena. Eu falei assim, faz o seguinte, você não vai gostar se eu pôr o apelido de você. Eu não brinco, Eu sei, eu não sei qual que é, mas eu joguei verde. Eu não sei qual era, mas eu falei, ó, não, então tá bom. Ele tem um apelido pior que eu. Ele vai chamar, mas vai Então chamar pior que eu. escondido. Eu já sei o que ele vai fazer, mas olha, cada sala que eu entro, eu falei, caramba. Aí eu tava fazendo uma brincadeirinha, né? Agora, ó, é boa essa. Ó, pessoal, eu não enxergo muito de longe, então, vocês, por favor, ó, levanta o braço bem alto, compartilha com um amigo, fiz assim, né? Aí eles deram risada, eu chego lá e falo bem alto, né? Aí, Matheus! E falo o nome inteiro às vezes, né? Ana Clara e tal, pra, tipo, sabe, exaltando. Aí elas levantam assim, aí os moleques. Aí tem umas que não levantam e, professor, não compartilhou. Não acredito que Não compartilhou. compartilhou com vaqueira. Eles são baratos, cara. Tudo que você conduz ali, tá, eles vão em cima. Entendeu? Que Olha, barato. É isso, cara. ali, vamos. Você vê como. Acho que o Platão dizia, né? É extremamente importante dar o foco ali na infância, né? Puta, é ali, cara. É ali. A base é ali. Aí, Na juventude. esse pessoal, Que é a filosofia da essas ideias. como só Errada. ia conversar com a juventude. Na verdade, a juventude era adolescentes da época, né? É. Ele via a pureza, via vontade, fome de aprender, de pensar. E a formação de um povo tá ali, né? É a formação Na do povo. infância ali. Vamos. Vamos. Gente, eu tenho que agradecer Vamos vocês finais. dois, que também veio em cima da hora e tal, mas Eu adorei vocês estão muito aí, estar aqui. a gente- Pô, vou estar com o mestre Juninho. homens de boas palavras, né? Que maravilha. Mestre Elias. Nossa, que maravilha, eu vou sim. É assim, eu gostaria de estar em casa lá, de boa, tal, né? Mas, cara, Mas eu foi não tô prazeroso. fazendo, pô. Foi prazeroso. Pior que é, mano. Aí a guerra, né? 50 dias. A cadeira é outra aqui, ó. É penúria. outra história. É, Outro chazinho. Cara, dos Brasil, Não, sabe? Não, depois da
Depois da semana da quaresma, depois da Páscoa, vamos marcar novamente pra gente estar aqui. Vamos marcar, vamos fazer outra daqui, né? Não? Essa Fazer conversa aqui é muito gostosa, cara. É aquele nossa, não acabou não, tem muito assunto aí. É, e a gente vai guardar para as próximas. Vamos guardar para as próximas. É, Tem o livro, lembra? A volta. a gente vai falar do exatamente. O Gramsci. Isso. Vamos dar continuidade no Gramsci com o livro de filosofia. O filósofo por excelência da modernidade é o Gramsci, Antônio Gramsci. O embasador de Paulo Freire. Sim. Não é à toa que o Olavo de Carvalho queria matar o. Essa porcaria de Gramsci querendo tá aí trazendo Paulo comunismo para tudo como pelo lugar. E Antônio Gramsci queria banir. Só que o Olavo de Carvalho ainda meio calado, né? Ele faleceu, não? Será, né? Ele faleceu? Eu quieto. Será? Ele não subiu? Ele subiu, não sei. Ele desceu? Agradeceu, né? Ele não desceu? Obrigado aí Nossa, pela eu participação, agradeço. Juliano. Ô, cara, Obrigado, isso, velho. eu que agradeço, Obrigado. Cara, nossa, Uma honra. que prazer estar aqui. Delícia, E é isso, galera. Mais uma Obrigado. vez, obrigado. Vocês vão acompanhar essa conversa que foi incrível. Deus abençoe a todos. E esses dois vão voltar pra gente trocar mais ideia. A gente vai. É isso aí, o Edinho é polêmico, é assim mesmo, as diversidades estão aí, vários assuntos. Tem de professor do outro lado, não tem, tem muita gente do lado de lá, né? É isso. Mas nós amamos vocês do mesmo jeito. Valeu, Tchau, pessoal. beijo. E não esquece o sininho lá. É isso aí, Falou. gente. Valeu. Foi. E aí, pessoal, gostaram? Foi uma conversa legal. Muito Mano, bom. ó, passou a hora e nem. Nossa, nem Cara, né? É isso, cara. Eu Conversa. já não uso relógio mesmo. Você já deu, né? Eu não uso relógio. É isso. Vou fechar aqui. Edge Podcast.